Paz do Senhor. Meus irmãos, eu estou aqui hoje para poder orientar, falar de algumas coisas que as pessoas hoje em dia deixam muito a desejar. E o que eu vou falar está em Gênesis capítulo 2, verso 15, e depois nós pulamos para 18 em diante. O que eu vou falar? Muitas pessoas me perguntam, qual é o sentido da vida? Por que Deus criou o homem? Bom, no lado espiritual, vou te falar que eu não sei lhe responder diretamente pela Bíblia. Ou seja, pegar um versículo e te mostrar. Mas, para o lado natural, eu posso te dar toda a certeza o motivo ao qual Deus criou o homem. Vai dizer nesse versículo de número 15, Gênesis 2, versículo 15, vai dizer assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então, basicamente, esse foi o motivo ou a motivação da criação do homem, naturalmente. Nós vamos ver como o homem foi criado. Vai dizer que Deus, do pó da terra, fez o homem e assoprou fôlego de vida nas suas narinas. Para que Deus fez o homem e colocou aqui na terra? Se o pensamento que nós pensamos do lado espiritual é para morar na cidade celestial, morar junto com Jesus e pronto. Tá, mas e aqui na terra? Aqui na terra, Deus nos colocou aqui na terra para cuidar da terra. É para lavrar a terra, trabalhar a terra e guardar a terra. Guardar de quê? Até que ele venha. A terra não ficar vazia. Basicamente é isso. E vai dizer que Deus colocou o homem na terra para guardar, para lavrar e para guardar. E vai dizer que ele deu encargos para o homem. Deu algumas leis para o homem. Por exemplo, de não comer do fruto da árvore da vida e do conhecimento. Mas falou para ele dar nome aos animais todos, e que todos os animais o sujeitaria, que ele dominaria todas as outras espécies. É para isso Deus colocou de força, de poder, de autoridade no homem aqui na terra, para que ele pudesse lavrar a terra, sujeitar a terra de acordo com as necessidades dele e guardar a terra até que ele venha. E vai dizer que ele vinha todo dia à tarde. Antes do crepúsculo, antes do final da tarde, Deus vinha e conversava com o homem. E nessa conversa, nessas idas e vindas, o homem trabalhando, vai dizer que ele dava nome a todas as espécies e de acordo com o nome que o Adão dava às espécies, assim era. Até que chegou um certo dia onde Adão começou a apresentar uma tristeza em seu coração. Qual era a tristeza de verdade no coração do homem? A tristeza do coração do homem era inveja. Inveja, sim, porque vai dizer que Deus criou macho e fêmea de todas as espécies e colocou Adão até então só. E vai dizer que o homem sozinho ele foi encarregado para cuidar e dar nome às espécies que tinham seus pares, macho e fêmea. E vai dizer o verso 16 que Deus vendo, verso 18, que Deus vendo isso, que o homem não achava uma adjuntora para ele, Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Mas espera aí, como assim o homem estava só? O homem não tinha os animais lá, as espécies para poder dar nome, e nós não pensamos que o homem, não imaginamos que o homem tinha a capacidade de entender o que os animais falavam, que ele conversava audivelmente com os animais. E outra coisa, e Deus não ia todo dia estar com ele? Todo final da tarde? Como é que o homem se sentia só? O homem se sentia só porque
semelhantemente aos animais, os animais tinham o tempo todo os seus semelhantes, seus pares ali. Aí vai dizer que Deus falou: falemos uma ajudadora idônea. Essa palavra idônea quer dizer uma ajudadora, porque era ajudadora, não ajudador, né? Adão e Adam, não era isso. Adão e Adam, foi ótimo. Não era isso, mas poderia, se fosse o objetivo, se a tristeza de Adão era por causa do trabalho, coisa que não era, nós vamos identificar que qualquer uma outra pessoa do mesmo sexo poderia ajudar se o problema fosse trabalho, porque nós sabemos que em força o homem é melhor para trabalhar do que a mulher. Mas vai dizer que Deus fala assim: far-lhe-ei uma ajudadora. Por quê? Porque Adão estava com ciúme das outras espécies. O que as outras espécies tinham? As outras espécies tinham as suas fêmeas. Leão, leoa, vaca, boi. E assim por diante. E vai dizer que Deus pensou em fazer uma ajudadora para Adão. Mas tinha de ser uma ajudadora idônea. Deus não quer qualquer coisa para nós. Ô homem, Deus não quer qualquer coisa para nós. Ô mulher, Deus não quer um vagabundo para você. Deus quer botar para você, mulher, um homem trabalhador. Mas para o homem, Deus quer colocar uma pessoa idônea, adequada, uma pessoa apta, uma pessoa capaz, uma pessoa competente para estar ao lado do homem, para tudo que o homem necessitar e para o trabalho do homem. Então vai dizer que Deus falou assim: vou fazer uma ajudadora para ele, mas vou fazer uma ajudadora boa. Eita glória! Vou fazer uma ajudadora que ele goste. Aleluia! E diz que Deus coloca o homem no sono, tira a costela do homem, ele serra com carne. O que quer dizer serrar? Quer dizer fechar, tapar, arrancar, vedar. Mas você vai ver que Deus vai fazer tudo isso, mas ele coloca um sono em Adão. Sono este que eu sempre digo que é beirando a morte. Por que beirando a morte? Porque Deus vai fazer uma coisa que seria muito dolorosa ao homem suportar. Arrancar uma costela dele para poder fazer o que Deus precisava de fazer. E por que Deus vai fazer isso? Porque Deus vai colocar um homem no sono, arrancar sua costela e fazer uma mulher. Eu vou lhe falar a coisa mais surpreendente que você possa ouvir nessa pregação. Deus não quer que nós fiquemos tristes nesta terra. Deus não nos quer ficar infelizes aqui nessa terra. A intenção de Deus é que nós fiquemos felizes com Ele. Mas, vendo que o homem, mesmo com ele ainda, sente-se necessidade de muitas outras coisas, Deus atende, supre a nossa necessidade, ainda que seja pelo nosso bel prazer. Que vai dizer aqui que o homem não tinha necessidade nenhuma. O homem era inteiro, perfeito. O homem mandava em tudo nessa terra. E Deus todo dia vinha ter com ele. Mas o homem mesmo assim se sentia só. O homem mesmo assim não se sentia feliz. O homem mesmo assim não se sentia completo. E pelo homem não se sentir completo, Deus resolveu colocar um sono nele e arrancar um pedaço dele, para que ele realmente esteja triste por razão.
que nós não fiquemos chorando sem razão, que nós não falemos, que nós não falamos mal de nada sem motivo. E vai dizer que agora está faltando alguma coisa no homem. Deus colocou o sono nele e arrancou a costela do homem. O homem que ficava reclamando, o homem que ficava triste, o homem que ficava desejando ser igual a animal. O homem que era espécie semelhante a Deus, agora deseja se rebaixar, igual às espécies feitas diferentes da dele, simplesmente porque ele queria ter uma pessoa semelhante a ele. Mas Deus já era nós já somos semelhantes a Deus. Mas o homem quer porque quer, a ponto de ficar entristecido. E Deus, não vendo jeito no meu modo de ver, e Deus decide, com seu bom coração, atender o coração do homem. E Deus faz o homem pegar no sono, tira a costela do homem, faz uma mulher, espera o homem acordar, que vai dizer assim, ó, verso 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Esse trouxe vai nos dar um direcionamento temporal que significa que o Adão já não estava mais dormindo, o Adão já estava acordado. Deus leva a mulher, Deus leva a costelinha de Adão. Adão está sem costelinha, agora vai ter costelinha. Deus leva a costela de Adão como um presente para ele. Deus falando para mim e para você, aqui, ó, eu te dou o que você precisa, eu te dou aquilo que você quer. Eita, aleluia. Deus dá o que nós queremos. E eu vou usar a primeira vez nesse vídeo um texto que diz assim, que a medida de Deus é transbordante, sacudida e recalcitada. Recalcitada, sacudida e transbordante. Ou seja, Deus supera aquela medida que nós pensamos. Recalcitrada é quando balança assim. Recalcitrada é quando está inteiro já. Sacudida é como se estiver nessa visão, é como um trigo. Eles enchendo alguma coisa de trigo, aí sacode para aquele trigo assentar. Aí vai dizer que nós vamos ver que quando ele se assenta, fica uma parte, já estava cheio, mas depois que foi sacudido, recalcitrado, sacudido, ele abaixa o volume dele, aonde dá para completar mais um pouquinho. Aí vai dizer que Deus completa mais um pouco e aquele negócio transborda. Aleluia! Ou seja, é mais do que necessário, é mais do que eu preciso. Deus dá a mais do que a gente deseja. E vai dizer que ele trouxe essa mulher. E Adão, quando viu, ele falou, ei, papai, osso do meu osso, carne da minha carne. E vai dizer que Adão a tomou e Deus instituiu o primeiro casamento, dizendo que portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e aparecerá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui vai dizer que ambos serão uma só carne. Vai dizer que o que Adão sentia falta no seu pensamento, no seu coração, agora está completo com a mulher. Adão já não tem falta de nada. Adão já está inteiro. E vai dizer que a mulher
que foi tirada da costela de Adão, que precisa da proteção, que precisa de ser completa, ela também se completará na união com Adão. Adão, que não tinha nada antes de ter a mulher, faltando nele, para construir a mulher, Deus tira dele uma coisa que ele sente falta. E Deus faz a mulher do que tirou de Adão para completar o Adão e Adão completar a mulher. Então os dois se completam. Muita gente vai falar, qual é a razão de eu casar? Eu vou casar para ser feliz? Não, porque nem sempre a pessoa que é completa, nem sempre a pessoa que está inteira é feliz. Por exemplo, vou dizer o exemplo mesmo de Deus. Porque Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas pela sua vontade, porque Deus tinha vontade de criar todas as coisas. Porque ele queria a ocupação, ele queria trabalhar. Ele desejou não ser só ele. Ah, mas ele não é completo em si mesmo? Sim, mas ele queria cuidar de outros. E por isso Deus nos separou e fez macho e fêmea, homem e mulher, Deus os fez. Para que, desta forma, nós possamos ser completo novamente. Assim como Deus é completo, ou nós nos completamos em Deus. Deus está inteiro. Deus precisa da gente? Não. Assim como quando nós tiramos alguma costela, nós não vamos precisar de uma costela para sobreviver. Mas vai estar faltando alguma coisa para que nós sejamos completos. Aí Deus faz a instituição do casamento, para que aquilo que ficou faltando no homem não esteja mais faltando, mas principalmente para o coração do homem, para imaginar, o pensamento do homem não está entristecido com as coisas de Deus, porque Deus nos completa, Deus do espiritual até o natural. O homem que antes estava triste, sendo completo, não tendo falta nenhuma, tendo Deus com ele o tempo todo, mesmo assim o homem estava se queixando, e nessa queixa Deus atende ao desejo do homem, mas tira um pedaço do homem, deixando o homem incompleto, e desse que ele tirou, ele faz o que o homem precisa para se sentir completo. O que é que o homem precisa para se sentir completo? O homem precisa da mulher, assim como a mulher precisa do homem para se completar. Mas não se completar para ser perfeitos, mas para não ter falta. Eita, aleluia. É por isso que Deus inventou o casamento. É por isso que Deus fez a mulher. E não foi a mulher que fez o homem não é nascido da mulher, mas a mulher que nasce do homem. Vamos entender isso. No início, o homem é do homem que sai a mulher, mas sucessivamente Deus colocou a mulher para gerar o homem. Um faz o outro e os dois se completam. A mulher que gera fica completa, completando a felicidade tanto dela mesma quanto do homem, desejando ver o seu semelhante, o seu próximo, a sua glória, o seu futuro garantido através da madre, através do filho. E os dois ficam felizes cada vez mais com Deus, através da multiplicação, obedecendo, encher e povoar a terra. Então um homem que desejava não ser só, depois que ele perde um pedaço dele e Deus reúne aquele pedaço, o homem novamente fica inteiro e contente com Deus e em paz com Deus. Ei, Deus vai te dar paz. Deus quer ver você inteiro. Deus me quer inteiro. Deus te quer inteiro. Deus não te quer pela metade. Deus não te quer em falta. Deus quer te completar com uma pessoa idônea, uma pessoa adequada, uma pessoa apta, uma pessoa capaz, uma pessoa competente
para estar do seu lado. Fica com Deus.